Oi, pessoal, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de história. Hoje, a nossa aula ela vai ser bem breve, ela vai ser bastante fácil. Hoje nós vamos falar de uma das grandes civilizações do mundo, que é falando sobre a civilização Inca. Na aula passada, nós demos início falando sobre as civilizações pré-colombianas. E, para a gente dar continuidade ao nosso assunto falando sobre a civilização pré-colombiana, a gente vai falar então de um dos povos mais antigos do mundo que viviam aqui no continente americano. Na aula passada, nós pudemos estudar que entre essas civilizações mais antigas da humanidade, existiam três civilizações que viviam aqui no continente americano. Entre essas civilizações existiam os astecas, os incas e os maias. Entre esses povos que viviam aqui no continente americano, a gente vai observar que um dos mais antigos eram chamados de povos incas. E esses povos, a gente vai observar que era um povo que vivia na região próxima ao lago Titicaca, na cidade do Peru, e eles eram formados por vários povos que viviam naquela região. O Xavi, o Manabe, o Quechua, que se estabeleceram na região em períodos diferentes a partir do século X. O Império Inca ele chegou a ter mais de 15 milhões de pessoas com línguas, costumes e culturas diferentes. Então a gente vai observar que a civilização Inca era uma civilização que era muito grande. Era uma civilização que existiam vários povos, que existiam cerca de 15 milhões de pessoas. Se a gente comparar essa civilização que era formada por povos indígenas, ela era todas essas civilizações eram o quê? Civilizações que eram muito grandes. E por esse motivo a gente vai observar que esses povos tiveram grande importância para a história do continente americano. Aí a gente vai procurar saber. Primeiro ponto que nós vamos saber, e nós temos que então tentar compreender, aonde é que viviam esses povos chamados de Incas. Esses povos que eram chamados de Incas, eles viviam em uma região que ela fica próxima a onde existe um lago chamado Titicaca, que fica lá na região do Peru. A gente vai observar que toda essa região que está aí de verde, ou então representada pela cor rosa no mapa à nossa direita, a gente vai observar que toda ela era formada então pela civilização Inca. Então a gente vê que toda essa região que está de verde, ela era ocupada então pela civilização Inca. Ou seja, era uma grande civilização. Ela ocupava grande região da América do Sul, ou seja, na parte da América onde nós nos encontramos. E afinal, aonde é que viviam esses povos chamados de povos incas? Bom, a gente vai observar que os incas, eles viviam onde hoje é o Peru. A gente vai observar que os incas, eles conseguiram formar um grande território, que ele tinha mais de 4 mil quilômetros de extensão, que ele ia desde a região do Peru, do Chile, da Colômbia, ia também do Chile, passava também pela Argentina. Os povos conquistados por eles, todos eram obrigados a pagar impostos e as regiões dominadas eram integradas ao império. Os incas, eles possuíam mais de 40 mil quilômetros de estradas, por ordem do Sapa Inca, que era o imperador, e também acabavam se deslocando a população por toda a região. A gente vai observar que os incas, além de terem um grande território, uma grande extensão territorial, os incas também formavam o quê? Também a gente vai observar que eles possuíam mais de 6 milhões mais de 6 milhões de habitantes, mais de 10 milhões de entre 6 a 10 milhões de habitantes. Ou seja, é uma grande quantidade de povos indígenas que viviam concentrados em um determinado lugar. Nessa população, existiam pelo menos 30 idiomas diferentes. Ou seja, pessoal, além de terem um grande território com mais de 4 mil quilômetros de extensão e ter entre 6 a 10 milhões de habitantes, a gente vê que esses povos tinham culturas diferentes, cerca de 30 idiomas diferentes. E
a gente vai observar que o Império Inca ele era dividido em 4 regiões. Essas 4 regiões, cada uma tem a sua importância. A gente vê que eles, então, formavam, então, o Império Inca ele era dividido em 4 regiões. Nós temos aí Xixal-Sul, que era ao norte, Atsu, que era ao leste, Kontsuyu, que era ao oeste, e Kola-Suyu, que era ao sul. A gente vai observar, pessoal, que a sociedade dos Incas, que se estavam localizados lá no Peru, principalmente, no Chile, na Colômbia, estavam localizados na Argentina, eles então eram organizados assim. Acima havia o que nós chamamos de Inti, que era o imperador e a sua família, que eram os ricos da sociedade. Abaixo da pirâmide social, quem é que era menos importante do que o imperador? Nós vamos ter o Ayu. Ayu eram quem? Os camponeses. E os Yariconas eram pessoas que trabalhavam, a gente vai ver aqui. Os Yariconas, a gente vai observar que eram povos então que eram obrigados a trabalharem. A gente vai observar aí que o imperador do Império Inca, ele era chamado de Sapa Inca. O Sapa Inca significa imperador. Então, todo imperador lá no Império Inca, ele recebia uma denominação que era conhecida como Sapa Inca. Esse Sapa Inca era o nome que todos os imperadores eles recebiam lá para a civilização Inca. Eles tinham o seu nome, mas quando eles se referiam ao imperador, eles chamavam o Sapa Inca. O Sapa Inca quer dizer imperador, na língua que eles utilizavam. Os poderes do Sapa Inca, do imperador, haviam vários. Eles poderiam interferir na vida das pessoas, determinar quando as pessoas poderiam se casar, quando as pessoas poderiam viajar e também se uma pessoa ela poderia mudar ou não de área do império. Como era a economia dos Incas? Os Incas, pessoal, eles sobreviviam principalmente da agricultura. A agricultura era a principal fonte de riqueza dos Incas. A gente vê que eles, então, além de produzirem alimentos, eles também criavam animais. Entre esses animais, a gente primeiro tem aqui os alimentos que eram produzidos pelos Incas, como a pimenta, o milho, a batata, o feijão, o algodão e também tem a quinoa. A gente vai observar que quando eles então começavam a plantar, as plantações dos Incas eram feitas nas montanhas. Então eles faziam uma técnica de agricultura chamada de curva de nível. Essa curva de nível que a gente vai observar é essa aqui. A gente vai observar então que eles então faziam tipo escadarias. Em cada parte dessa escada, eles produziam o seu alimento, certo? Porque naquela região, como tem um desgaste muito fácil do solo, então eles utilizavam essa técnica para que a terra ela não se desgastasse e eles conseguissem produzir. A gente vai observar que a principal fonte de alimento deles era o milho. A gente vai observar aí que os principais animais que eles criavam eram a lhama, nós temos as alpacas, que são fofinhas, nós temos as vicunha, que era outro tipo de animal que existia, e a gente vai observar a religiosidade. Quando a gente fala da religiosidade dos Incas, a gente vai observar que eles, como os astecas e os maias, eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. A gente vai observar que havia um grupo de pessoas que as pessoas elas acreditavam principalmente do Deus Sol, que era o principal deus para o povo Inca, aqui da América do Sul. A gente vai observar que havia um grupo de sacerdotes, ou seja, de pessoas que cuidavam da religião rigidamente, e a gente vai observar que eram eles que faziam com que o templo funcionasse e eles também cobravam impostos da população. As principais divindades eram Inti, que é o deus Sol, associado ao imperador, que também regulava o calendário Inca, baseado no movimento do Sol, entre o solstício de inverno e de verão.
solstício de verão e inverno. Nós temos aqui Viracocha, que era o pai de todos os viventes, criador de todas as coisas, e atendia especialmente aos nobres, não chegando a ter o culto popular. Havia também aqui o culto aos fenômenos da natureza, que resultava em cerimônias religiosas, contando também com sacrifícios humanos às deusas. Nós vamos ter aqui a Mama, nós temos a Pachamama, que era a deusa terra, a Mama Kila, que era a deusa lua, e havia também a Mama Sara, que é a deusa do milho, e havia Mama Coxa, que era a deusa do mar. A gente vai observar que principalmente os pobres, eles tinham essa cultura de sacrificar pessoas e animais em homenagem às deusas, né? E também em homenagem aos deuses. A gente vê aí, eles homenageavam a deusa Lua, a deusa Terra, o deus Milho e também havia a deusa do mar. A gente vai observar que o principal deus para o povo Inca era o deus Sol, chamado de Inti. A gente vai observar que Inti, que era o deus Sol, era o principal povo que viviam aqui na América do Sul, lá no Peru, na Colômbia, vivia na Argentina, na Colômbia eram povos então que cultuavam um deus chamado de Deus Inca e outros deuses também. A gente vê que eles eram povos bastante criativos em relação à sua pintura. A gente vai observar que além das pinturas, o que foi que eles criaram? A gente vai observar que eles criaram também equipamentos agrícolas para ajudar eles a produzirem. Aí era um instrumento para arar a terra, ou seja, preparar para a produção. A gente vê que o Império Inca ele era muito grande, muito extenso. A gente vai observar então o que é que vai acontecer. Como eles já sabiam ler e não sabiam escrever, eles utilizavam um instrumento bem interessante. E esse instrumento que eles utilizavam, eles serviam o quê? A gente vê que como eles não sabiam ler nem escrever, porém eles criaram um sistema de registrar tudo o que acontecia no Império. A gente vai observar então que eles utilizavam vários cordões e esses cordões, a gente vê o conjunto deles era chamado de quipus ou quipus. Os quipus, a gente vai observar que eles tinham um objetivo. A gente vê que os incas utilizavam esses cordões e esses cordões tinham o objetivo de quê? De principalmente, tinham como objetivo principal fazer com que eles tivessem controle do que era vendido, do que eles compravam, eles sabiam ver as datas, tudo através desses quipos. A gente vai observar então que os quipus, eles tinham um objetivo. Havia um cordões menores, cordões coloridos e também haviam vários nós. A gente vai observar o que é que vai acontecer. Cada cor representava um objeto diferente. Então a gente vê, um poderia representar o feijão, outro poderia representar os animais. A gente vê que além das cores, havia também os nós. Os nós, eles representavam as datas e também a quantidade. Por exemplo, se a gente tivesse um nó, logo na parte de cima, representava o quê? A casa das dezenas, né? A casa da unidade, depois a casa da dezena, a casa da centena, da unidade de milhar, ou seja, cada nó representava um número 1. A gente vê então que quanto mais nó, mais se aumentava. Então a gente vai observar que a partir desse sistema, eles sabiam reconhecer as datas e também sabiam utilizar para conferir o que eles tinham vendido ou o que eles tinham comprado. Então a gente vê que esse sistema ele era utilizado para que os homens lá do Império Inca tivessem controle do que era produzido ou do que era vendido. E também ainda sabia colocar as datas. A gente vai observar que esses sistemas chamados de quipus, a gente vê que eles foram utilizados durante bastante tempo. Cada nó dado nessa linha, a gente vê que representava o número 1. Também havia a cerâmica,
a gente vai observar que a cerâmica, o ouro, foram muito utilizados naquela época, durante o Império Inca, e a gente vai observar, como não havia algo que definisse a sucessão do Império Inca, muitas pessoas, filhos do imperador, a gente vai observar que o filho do imperador Atahualpa, a gente vai observar que o filho do imperador e um dos últimos imperadores do Império Inca começou então a brigarem. Os irmãos Atahualpa e Huasca começaram a brigar para ver quem iria dominar o território dos Incas, e a gente vai observar que quando eles estavam brigando, chegou lá no Peru, na região ocupada pelos Incas, um espanhol que era chamado de Francisco Pizarro. Francisco Pizarro, a gente pode observar que ele, juntamente com os outros portugueses, invadiram o território do Peru e do restante dos povos então que viviam no Império Inca, e a gente vê que eles começaram a explorarem os povos incas, os tesouros, explorar o trabalho humano e explorar principalmente o que? A economia que existia naquele império. A gente vai observar que no ano de 1531 o Império Inca ele vai ser destruído então pelos espanhóis, liderados pelo homem chamado de Francisco Pizarro, lá do século XVI. Então, pessoal, a gente observa então que o Império Inca ele tem uma grande importância. Vocês estão observando aí no slide, pessoal, uma cidade que foi construída pelos Incas e que elas ainda existem. Essa cidade é uma das mais antigas do mundo. Elas ficam lá no Peru, em uma região muito alta, que é muito fria, e a gente vai observar então que essa cidade, ela tem o quê? É uma cidade muito antiga, que foi construída pelos Incas, e a gente vai observar que o nome dessa cidade é chamado de Machu Picchu. A gente vai observar que ela se escreve assim. Deixa eu mostrar a vocês. Machu Picchu. Pronto. A gente vai observar que essa cidade chamada de Machu Picchu, ela vai estar localizada lá na região do Peru. A gente vê que a principal cidade dos Incas é na Machu Picchu. A gente vai observar que a capital do Império Inca era chamada de Cusco. A gente vai observar que a palavra Machu Picchu significa velha montanha. Ou chamada de cidade perdida dos Incas. A gente vai observar, pessoal, que essa cidade ela fica em um local que é muito alto. Ela vai ficar a cerca de 1.400 metros de altura. Então a gente vê que os Incas construíram Machu Picchu há muitos anos atrás, a uma altitude de 2.400 metros de altura. A gente vai observar que durante muito tempo essa cidade ela esteve então ela não tinha sido descoberta pelos espanhóis. Só no ano de 1911 a gente vai observar que um arqueólogo estava fazendo visita lá no Peru e ele então decidiu subir aquelas montanhas. Foi quando ele chegou no ano de 1911 e descobriu uma cidade sagrada para os Incas. A gente vê que essa cidade era muito alta e ela também esteve protegida pelas árvores que haviam naquele local. Por isso que a gente vai observar que essa cidade Machu Picchu é uma das cidades mais importantes para os Incas e a gente vê que ainda hoje ela existe como um monumento histórico, como uma fonte histórica, onde nós podemos estudar história só em visitar aquele local.
para ver e tentar compreender de que forma é que os incas eles viviam.